Olá, meninas! Que saudade, todo mundo aí isolado em casa, como que vocês estão? Hoje vamos jalecar um pouco aí sobre máscaras, né? Como fazer, gente? Tá difícil, a gente tem que ir no mercado, tem que fazer as coisas e não vamos querer pegar esse coronavírus, né? Como fazer para usar essa máscara? Como que a gente limpa depois? Qual tipo de máscara usar? Essa conversa aí de fake news sobre máscaras contaminadas. Bora jalecar então, amigas? Como que vocês estão fazendo? Simone, como que você está fazendo? Me conta a sua rotina para ir no mercado. Como que você pensa? A hora que você fala, poxa, tem que ir no mercado, está faltando coisa em casa. Como que você faz? Boa tarde, tudo bem com vocês? Olha, eu vou te falar uma coisa. Parece que todo dia é diferente. Cada vez que eu vou no supermercado, parece que é diferente. Por mais que a gente se planeje, que é o que a gente tem feito aqui em casa, a gente tem se planejado para poder ir ao supermercado. Sou só eu que estou indo ao supermercado. E com esse monte de informação que a gente tem todos os dias, vai chegando um momento que a gente já não sabe mais como que a gente tem que fazer. Mas o que eu tenho feito? Vou ao supermercado com a máscara, faço as minhas compras, sempre me protegendo. Eu tenho álcool gel no carro, então sempre, eu busco me proteger nesse sentido, usando álcool gel, usando a máscara. Faço o que eu tenho que fazer. A máscara que eu tenho usado é a máscara de tecido, tá? E vou ao supermercado, faço as compras, volto para casa. Quando chego em casa, uma outra rotina, né? Você faz uma rotina para ir ao supermercado, depois você faz uma rotina quando você chega em casa. E aí, quando eu chego em casa, eu faço todo esse transporte, né, das compras do supermercado. E quando eu tiro a minha máscara, eu tiro a máscara já para colocá-la na solução, já para poder fazer a limpeza, a higienização dessa máscara, para que eu possa utilizá-la novamente. E é um desafio, é um desafio isso, né? Tá bem desafiador mesmo. Como que a gente faz, Márcia? Eu preciso colocar essa máscara, eu tenho que saber colocar e tenho que saber tirar essa máscara, né? Porque eu posso me contaminar. Como que eu faço isso? Boa tarde, meninas. Bem, nós temos a máscara do tipo cirúrgica, né? Que é aquela máscara que a gente encontra no consultório do dentista, nas esteticistas, quando nós vamos, que é essa daqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa é chamada de máscara cirúrgica, ela é descartável, então usa uma vez e joga fora. E temos, né, também as máscaras de tecido, como a Simone estava falando. Como que eu devo colocar, então, essa máscara? Essa daqui, a cirúrgica, ela tem numa das extremidades dela, ela tem uma haste mais flexível, que é a que vai aqui, ó, no nariz. Então, eu vou ajustá-la aqui ao meu nariz. E aí eu vou colocar um elástico atrás da orelha e outro elástico atrás da outra orelha. Encaixei, ajustei no rosto. Ok, tá bem ajustadinho. No meu caso, eu uso óculos. Então, aí eu vou colocar o óculos por cima, de forma a ficar tudo bem encaixadinho, e não coloco mais a mão. Porque se eu colocar a mão, Sibeli, eu corro o risco, né, de trazer contaminação e de levar contaminação também para as minhas mãos. Então, depois que eu coloquei a máscara, coloquei os óculos, eu não devo mais colocar a mão no rosto. Nem para coçar nariz, nem para ficar ajeitando nada, a mão não vai mais no rosto, ok? E aí eu fui, saí, fiz o que eu precisei fazer, volto, né? E aí eu vou ter que, então, retirar essa máscara. Como que eu retiro a máscara para não ter o risco de me contaminar? Eu tiro, então, no caso que eu uso óculos, tiro primeiro o óculos, que também deve ir para a higienização, né? Porque ele também ficou exposto. E aí eu venho aqui, pego em um dos elásticos de um dos lados e vou tirar aqui. Não coloco a mão na máscara, né?
e eu retirei sem colocar a mão na máscara, só no elástico. A máscara, então, cirúrgica, é descartável, jogo fora. E a máscara de tecido, eu vou colocar ela para higienização. Uma coisa que você falou assim, é muito importante isso. Eu vi muitas pessoas usando máscara, saindo do mercado, saiu da porta do mercado, pôs a máscara e já baixou e deixou ela no pescoço. Sim. Né? Então, assim, outros, durante o próprio mercado, a hora que para falar, vou pedir lá, sei lá, 1 quilo de carne, abaixava e falava e depois voltava. Então, assim, do que você está explicando, isso não pode acontecer, né? Porque a hora que ele vai fazendo isso, ele vai levar a contaminação para o nariz, para a boca, e ele vai estar se contaminando ao invés da máscara estar protegendo. E uma coisa que você mostrou na hora de tirar, tem que lavar a mão, acho que isso vale a pena reforçar. Tem que lavar a mão antes de retirar a máscara e precisa a mão ser lavada após a retirada da máscara, porque essa é uma área que está contaminada, né? Exatamente. E da mesma forma também, não tirar a máscara e guardar, porque às vezes a pessoa está na rua, eu fiz o que eu tinha que fazer aqui no mercado, vou entrar no meu carro e vou, não sei, eu preciso me passar na farmácia, eu preciso passar em outro lugar. Eu guardo, tiro a máscara, guardo no bolso, e a hora que eu descer eu coloco a mesma máscara. Não dá. Eu me contaminei, né? E aí perdeu o objetivo de proteção, né? Você acabou se contaminando. E a máscara contaminou a sua roupa, contaminou ali o espaço onde você estiver. Aí você pega no volante, pega no carro, contaminou tudo ali. Perdeu o objetivo, né? Então a máscara, uma vez que você a retirou, ela tem que ou para descarte, no caso da cirúrgica, ou para higienização, no caso de tecido. Então, se eu preciso ir em outro local, né, já planejo, vou na rua, vou na cidade, vou fazer aquela sequência de coisas, de atividades. Eu não vou ficar tirando a máscara, né? Dentro daquele tempo de até 2 horas, desde que ela não esteja úmida, não fique umedecida, eu posso estar utilizando aquela máscara. Então, eu vou manter a máscara. A gente vê muitas pessoas que entram no carro que mexe, né? Abaixa a máscara, porque ela dá... algumas pessoas têm um certo mal-estar de estar usando a máscara, não são acostumadas, né? Abaixa a máscara e você passa assim, dirigindo com a máscara abaixada. Ele chega no lugar e arruma de novo. Está contaminado. Nesse caso, ele faz menos proteção. Na verdade, ele é mais risco do que proteção, na hora que eu coloco e fico fazendo esse manuseio. Isso é exatamente, importante muito mesmo, mais risco. Sempre. Porque geralmente, se eu não tiver de máscara, eu não faria esse movimento, né? De passar a mão no rosto, de subir. Aí, a hora que eu ponho a máscara e faço esse manejo, eu coloco mais em risco. Eu posso, Ana, eu tirei a máscara, eu posso jogar em qualquer lixo, estou na rua, já fiz minha compra no mercado, antes de entrar no carro eu quero descartar. Eu posso deixar na rua, no lixo na rua? Como que é? Como que eu tenho que cuidar dessa máscara de descartar? Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Então, Sibeli, legal trazer essa questão, porque a gente viu que algumas cidades estão tendo problema com o descarte da máscara. As pessoas têm deixado a máscara, né, inclusive até no chão, né? Então, a máscara terminou de usar, é ideal levar um saquinho com você, um saquinho próprio, né? Usou, vai descartar essa máscara, descarta dentro de um saquinho fechadinho, para depois fazer o descarte adequado dela. E não desprezar em qualquer lixeira, né, que fica na rua. Pode ventar, pode jogar, derrubar a lixeira, a máscara vai para o chão. Então, o ideal é levar consigo, então, um saquinho próprio para depois fazer o descarte. No caso da máscara descartável, né? E a máscara de tecido, que tem uma galera usando, né, que vai reutilizar de novo, né? Então, se vai ficar mais que 2 horas na rua e precisa trocar a máscara, porque a máscara de tecido, você pode usar ela até 2 horas, depois ela vai umedecer, então você tem que ter outra máscara de tecido para você usar. Então, também ter contigo um saquinho, onde você vai armazenar ela para depois fazer a higienização quando chegar em casa. Então, seja descartável, seja de tecido, carregue sempre um saquinho apropriado para você poder armazenar ela e depois fazer esse descarte. Eu estava lendo, por exemplo, que quem mora em apartamento,
o ideal, por exemplo, que às vezes alguém do prédio que vai recolher o lixo, né? Que você coloque em 2 sacos o material que esteja contaminado e identifique que ali tem máscara. Então, assim, escreve contaminado para a pessoa que vai recolher, é saber que ela precisa ter um cuidado diferenciado para ela não pegar como os outros lixos, né? Então, é uma forma também da gente cuidar do outro, não só na hora que eu estou andando de máscara para ir ao mercado, mas também quando eu vou descartar, né? Para eu não colocar o outro em risco a partir desse momento que eu tirei a máscara, né? Você falando aí de máscara de tecido, elas são garantidas, confiáveis? Que tecido que eu uso? Eu posso comprar? Que tipo de máscara de tecido que eu posso comprar para eu ficar com um grau de segurança bom? Então, Sibeli, sobre as máscaras de tecido, ela é confiável? Sim, ela tem um tempo, né, que você pode estar usando, como a gente falou, 2 horas, depois tem que trocar. E existe tecidos apropriados para a fabricação dessas máscaras, né? Ele precisa ser um tecido encorpado, né, um algodão, ou um tecido chamado tricoline, ele é muito usado e é adequado. Importante destacar que tem que ter no mínimo 2 camadas desse tecido, né? A máscara não pode ser feita com um tecido com menos de 2 camadas. Aqui eu vou mostrar uma máscara que ela está feita, o formato dela é uma máscara, ela parece a cirúrgica que a Márcia mostrou, mas ela está com 1 camada de tecido, então 1 camada não te dá segurança. Veja, ela é 1 camada só. Então, o formato parecido com a cirúrgica, se fosse 2 camadas, o tecido é tricoline, mas é só uma, então não te permite dar segurança. Se fosse 2 camadas, te daria segurança de uso de 2 horas com tranquilidade. Mas existem outras máscaras que não é com esse modelo e que é de tecido e que também te dá segurança, que é a máscara tipo bico de pato. É uma coisa muito importante. Se eu vou trabalhar, por exemplo, eu sou trabalhadora de um serviço essencial e ele está aberto, por exemplo, trabalho na farmácia, eu vou ficar 8 horas na farmácia. Então, eu preciso levar máscara suficiente para essas 8 horas, porque se a cada 2 horas eu preciso fazer a troca, então eu preciso saber disso, porque eu não posso sair com uma máscara só de casa, eu tenho que sair com 4 máscaras, com o saquinho para fazer o descarte, né? Na farmácia, provavelmente, nesse exemplo, teria um lixo já de contaminado, mas assim, no outro serviço eu teria que ter o lugar onde eu vou pôr, se a máscara de tecido ela não vai ser descartada, então eu tenho que pôr ela num saquinho e guardar para eu levar para casa para fazer a higienização depois, né? Essa Exato. bico de pato, quem que tem? Simone, você tem um bico de pato, né? Como que ela é essa máscara? Eu tenho. Essa é a que nós estamos usando aqui em casa. A gente comprou de uma menina que estava confeccionando, e só que essa que eu tenho, ela é com dupla camada, tá? E ela tem uma camada de TNT, ó, aqui, né? Onde vai colocar no rosto, e aqui, ó, tá vendo? Dá para ver, né? Dá. Assim. Então, essa é a de bico de pato, tá? Que tem a dupla camada, tem uma camada de TNT, como a Ana falou, né? Tem a camada de TNT. E ela é importante também, Cibele, as pessoas se atentarem quando vai comprar a máscara. Porque, assim, quem está confeccionando, porque essa semana eu fui comprar uma para a avó dos meus filhos e não era muito pequena, né? E ela precisa estar bem ajustada, senão não adianta. E quem está confeccionando, na maioria das vezes, vai fazer um molde padrão. Então, quando a gente compra, a gente também tem que olhar para isso, né? Porque ela tem que se ajustar. Ó, vou colocar para vocês verem, tá? Ela tem que se ajustar bem, né? Os orifícios aqui e a boca, o nariz, né? Para proteger.
E aí ela tem que estar bem ajustada, ó, percebe? Ela está bem ajustada aqui no meu rosto, no meu nariz, né? Aqui no meu queixo, ó. Ela está bem ajustada. Se ela tiver larga, vou tirar porque senão não dá para entender muito. Se ela tiver larga, não adianta nada, porque vai estar passando. Ou também, eu tenho visto também, no supermercado, as pessoas usando e usando aqui assim, né? Conforme elas vão falando, sobe, como também, sem ser a bico de pato, que as pessoas, a cirúrgica que a Márcia falou, as pessoas usam somente na boca, né? Tenho visto muito isso no supermercado, que é o lugar que eu tenho ido, né? Eu tenho me preservado mesmo, só vou ao supermercado porque preciso mesmo. Então, isso também tem que ficar claro também, né? Porque senão não protege, né? Se você usa uma máscara que está larga, se você usa uma máscara abaixo do nariz, porque o nariz também é por onde o vírus pode, porque é por onde a gente respira, né? Então, as pessoas têm que se atentar um pouquinho para isso. E o que você falou é muito importante, porque como a Márcia tinha falado, você tem que ficar sem tocar na máscara. E às vezes as pessoas, a gente que já usou máscara, né? Fizemos atendimento, você vê, é desafiador, porque às vezes o rosto começa a coçar, você transpira, enfim. Então dá uma vontade de levar a mão no rosto mesmo, né? Então, assim, quando a gente não tem esse hábito, parece que a gente está sufocando com a máscara. E não é verdade. Você vai estar respirando, mas essa sensação, às vezes, faz as pessoas fazerem o que você está falando, te deixar o nariz livre. Só que o nariz é onde tem o receptor, né? Eu li no artigo científico, que é no nariz que tem o receptor, um tipo de célula lá que ele vai se ligar ali. Então, a gente precisa proteger. E é na glândula salivar que o vírus é o depósito dele, ou seja, temos que cobrir tanto para não infectar o outro, quanto para a gente se cuidar. Boca e nariz é essencial, e desse jeito que você está mostrando, bem fechadinho, porque se ele permite passagem de gotícula, tanto da nossa para fora quanto do outro, a gente está colocando a gente em risco e colocando o outro também, né? Então, essa é uma coisa para a gente ficar bem atento mesmo, bem lembrado isso. Essa questão, eu vi um fake news de um áudio falando que as máscaras estão vindo contaminadas. Ana, como que é isso? A máscara vai estar contaminada? Tem risco de eu já colocar uma máscara? Não é verdade isso. Como que isso funciona? Ah, muito legal falar sobre isso, viu, Sibeli? Porque a gente tem visto mesmo o pessoal compartilhando esse tipo de informação, né? Que recebem via WhatsApp, que é um fake news, né? Não está contaminada, né? Essas máscaras vêm da China, até porque o vírus tem um tempo de permanência fora do corpo humano, né? E veja bem, essas máscaras que vêm para o Brasil, né? Ela vem com transporte, elas vêm toda fechadinha, as embalagens são lacradas, elas chegam em segurança. Inclusive, eu recebi esse fake news aí, essa informação, e dizia assim, as máscaras vêm contaminadas, e por isso que a China manda essas máscaras para os Estados Unidos, e os Estados Unidos está tendo essa grande epidemia, porque estão usando as máscaras chinesas. Não é verdade, essas máscaras, não é essa causa, né, da epidemia americana, e a gente tem que tomar muito cuidado em, né, transmitir para outros essas informações que não são verdadeiras, visto que é essencial o uso da máscara, né? Essas máscaras chegam em segurança, muitas estão sendo distribuídas, né, quando você chega numa instituição de saúde e pode usar a máscara, não há esse tipo de preocupação de que ela venha contaminada da China, não. Isso é importante, porque assim, imagina, se é o que a gente vai usar para se proteger, né? E o que você falou é muito importante, o tempo que até chegar, mesmo se tivesse algum vírus ali, ele já não chega vivo, né? Então, assim, claro que vírus já é morto, mas assim, ele não chega com capacidade de
de infectar. Então, assim, precisamos usar a máscara e isso não é uma notícia verdadeira, ela é falsa, né? Então, se chegar no serviço e tiver, que a gente possa usar e se proteger mesmo. O ideal é, como a Márcia falou, já sair de casa. Uma coisa que a Márcia falou de rotina. Márcia, como é isso? A gente estava conversando outro dia, você falou da importância de planejar. Como é isso? Porque se eu vou sair, se eu não planejo, o que pode acontecer? E o que eu tenho que planejar a hora que eu vou sair para fazer, por exemplo, uma compra no mercado? Eu acho que a palavra é justamente essa, Sibeli, planejamento, né? Então, primeiro pensar se você realmente precisa sair, né? Se realmente é necessidade. Se não tem, né? Porque a gente vê que os serviços de delivery estão aumentando, né? Mas se é necessário sair, ok, então eu vou me proteger, vou usar minha máscara, vou levar meu álcool em gel e vou me planejar onde eu vou, o que eu vou fazer, né? E também já vou deixar planejado no meu retorno. Então, quando eu chego, andar o mínimo possível dentro de casa, já poder logo, se você já puder não passar por dentro de casa, dar um desvio e ir direto para a lavanderia, ou se você tiver que passar por dentro de casa, andar o mínimo possível dentro de casa com a roupa que você veio da rua, né? Para daí você poder retirar a roupa, retirar a máscara, colocar, se for, né, de tecido, colocar para fazer a higienização. E aí o ideal é você ir tomar um banho, trocar aquela roupa, tomar um banho, para daí você poder entrar na sua casa, ter contato com as pessoas que estão lá. Nem hoje eu precisei sair. A hora que eu cheguei, estacionei o carro, veio a minha filha correndo, mamãe, e o meu filho, mamãe, eu fico com uma saudade de você, e vieram os dois para me abraçar. Gente, crianças, espera. É difícil até, eu imagino se os profissionais de saúde que estão passando por isso, que estão lá todo dia, né, na ponta trabalhando, tem que chegar em casa. E que daí se torna uma rotina isso, né? Mas eu tive que fazer hoje. Gente, espera, para. A mamãe primeiro tem que ir lá, tem que tomar um banho, tem que retirar tudo daqui, para depois eu vir abraçar vocês, né? É uma mudança, assim, de postura que a gente ainda não está acostumado, né? Mas que a gente vai ter que começar a se planejar e introduzir isso na nossa rotina, né? No nosso dia a dia. E é interessante como que a gente, às vezes, mesmo sabendo, não se atenda. Outro dia eu fui de vestido. E aí voltei do mercado, tirei a máscara certinho, lavei a mão, tirei o óculos, pus para higienizar. Aí eu tirei o vestido passando pelo rosto, né? Então, assim, então acho que a hora que você fala de planejamento, acho que inclusive uma roupa fácil de retirar sem passar, digamos, do pescoço para cima, né? Então, e a outra vez que a gente foi, eu falei, todo mundo de blusa que abre na frente, né? Para tirar e não passar no rosto. Mas é um desafio, porque a gente não está realmente acostumado e vira e volta a gente esquece desses detalhes. Então, pensar, vou sair, é preciso sair, se tenho que ir, como que eu preciso pensar da hora que eu saio até a volta, para ter o saquinho para, se eu precisar tirar a máscara, trocar antes, né? Ter o álcool em gel se eu precisar, se eu não vou ter um lugar para lavar a mão, né? E tudo isso, e a hora que eu chego em casa, eu vou precisar higienizar. Ana, como que eu faço? Eu estou com máscara de tecido. Essa que você está usando, que você mostrou, falou para a gente. Como que a gente vai higienizar a hora que chega em casa de uma saída na rua? Então, Sibeli, a higienização, ela deve ser feita, iniciar ela por uma desinfecção, né? E como que faz essa desinfecção? O que é isso, né? É necessário colocar, então, essa máscara em uma solução que a gente chama, né? São 1/4 do volume de água sanitária e os outros 3/4 de água. Então, o que quer dizer, né? Então, eu tenho uma medida de água sanitária, eu acrescento a mesma medida, mais 3 de água. Isso vai formar uma solução em que eu posso colocar a máscara para fazer desinfecção. Em termos de volume de litro, porque se você tem uma máscara, você não vai fazer 1 litro, porque essa solução não pode ficar preparada por muito tempo, ela perde, né, a eficácia dela. Mas seria para 1 litro, 250 ml de água sanitária para acrescentar 750 de água, isso daria 1 litro. Só para ter uma ideia de proporção, correto? Essa solução, você coloca a máscara, deixa ela em torno de 20 minutos em molho.
depois retira, lava essa máscara, né, em água corrente, depois vai ainda fazer a limpeza com uma água e sabão, lava ela, enxágua bem, põe no sol, põe para secar, né? A gente fala põe no sol, mas quem mora em apartamento é mais complicado essa questão do sol, né? Então põe para secar. Secou, a máscara deve ser passada com ferro, né? Depois, aí você aguarda ela para o próximo uso. Então, você falou, né, de a gente tem que lavar, e isso é importante do enxágue, porque ele é a que boa, né, no caso, a água sanitária, ela tem um cheiro muito forte e ela também pode dar alergia, etc. Então, a importância, tanto quanto você deixar de molho né, nessa solução de água sanitária, quanto enxaguar bem, é muito importante. Um é para eliminar, digamos, o vírus, e o outro para você poder não causar dano, né, à sua pele ou desenvolver uma alergia, né? Então, tem que lavar e depois, com água e sabão, e depois enxaguar muito bem. Isso é muito importante. E assim, se for uma vasilhinha pequena para você pôr a máscara, é o que você falou, entender a proporção, ou seja, se eu colocar um copinho, sei lá, de café de água sanitária, eu tenho que pôr 3 copinhos de café de água. Então, a mesma medida que eu vou usar é de 1, né, para 3, digamos assim, né? Põe 1 de água sanitária e 3 da água, né? Seja lá qual medida que eu for usar. Isso é muito importante. Que mais que a gente poderia conversar sobre máscara, coisas que a gente não tocou ainda e que vocês acham importante a gente falar? Eu acho que da máscara é importante essa questão de, assim, não tem que ter vergonha de usar máscara, sabe? A gente tem visto o pessoal ficar acanhado, tipo, eu vou no mercado, tô eu e mais um de máscara e todo mundo sem máscara. Cara, você tá na moda, né? Você tá correto. Então, tem que usar a máscara e não se sentir envergonhado. Nesse momento, né, de Covid-19, quem tem que estar envergonhado é quem está sem a máscara e não quem está com a máscara. Quem está com a máscara tem que ir muito tranquilo, respirar e mostrar, olha, eu senti orgulho de estar usando a máscara e pensar, eu estou correto, é isso mesmo. É verdade, porque a gente fica feio, não, feio mesmo, né? Porque assim, não está acostumado, mas assim, lembrar que é a moda da responsabilidade com a gente e com o outro, né? Então, assim, e aí eu vi umas na TV o pessoal fazendo colorido, ou seja, com o tempo a gente vai achando um jeito de ficar bonito com elas, né? De ornar com a roupa, de combinar com o sapato, né? Mas por hora o importante é a gente sair sempre usando a máscara, né? Isso é essencial nesse momento, sabendo que o vírus vai ficar bastante tempo com a gente, né? Enquanto não tiver uma vacina, a gente vai precisar estar sempre se cuidando, né? E aí, eu estou de máscara e vou encontrar vocês estão de máscara. A gente pode se abraçar, a gente pode ficar juntinho, como é isso? Simone. Pode não, por quê? Não de pode, máscara. Mas mesmo assim, né? A gente precisa desse distanciamento ainda, né? E a máscara, ela vem como uma barreira, mas não é a única, né? São vários outros cuidados que a gente precisa tomar. É interessante quando a Ana traz essa questão de estar na moda usando a máscara, porque no domingo eu fui logo pela manhã, eu fui comungar, né? Porque está tendo distribuição de Eucaristia. E eu ia para a padaria, porque, por incrível que pareça, me deu vontade de comer pão francês. Então, eu tive que ir na padaria comprar pão francês. E aí eu levei minha máscara, né? E cheguei na padaria e encontrei uma amiga. E ela veio toda, né, para me abraçar e tal. Opa, pera lá. Porque às vezes também a gente fica com receio, né? De impedir o outro de vir até a gente. Porque
nosso hábito é de pegar, o nosso hábito é a nossa cultura, né, de abraçar. E o abraçar, você pode, na tua máscara ali, o vírus está ali, né? E o abraçar, você passar para o outro, né? Você contaminar o outro, né? Da mesma forma como você pode receber do outro também, né? Então, tem que manter o distanciamento mesmo. Ou seja, a gente tem que se planejar, ir de máscara, assim mesmo ficar 1,5 m a 2 metros de distância, seja na fila do mercado, se eu encontrar uma amiga, conversar nessa distância, ficar o menos tempo possível na rua. Se deu 2 horas, eu preciso trocar a máscara se ela for de tecido ou se ela for máscara descartável. Então, não levar a mão no rosto, né, hora nenhuma, não tocar nessa máscara, não coçar o olho, não ficar ajeitando o cabelo. Então, todo um lugar assim, que a gente precisa prestar atenção agora, né? Não é mais só levantar, vou ali pegar e comprar alguma coisa, né? Você precisa pensar em toda essa questão, porque você precisa se proteger e proteger o outro. É uma observância o tempo todo, né? Uma vigilância, né? O tempo todo. Porque essa questão de levar a mão no rosto, eu me atentei um outro dia que eu fui ao supermercado, estava muito sol. E eu coloquei o óculos de sol. E eu já estava de máscara. Aí depois, quando eu entrei no supermercado, eu falei assim, mas vou tirar meu óculos agora, como é que eu vou fazer? Né? Entrei no supermercado de óculos de sol, dentro do supermercado. E aí, mas teve um momento em que eu me distraí e tirei. Aí quando eu lembrei, falei assim, ai meu Deus, mas não podia ter tirado. Daí fui, lavei minhas mãos, né? Tudo, porque a gente se distrai. É uma vigilância o tempo inteiro, é planejamento, é vigilância constantemente. E aí a gente acaba se distraindo mesmo. Eu espero que daqui a um tempo vire hábito mesmo, que a gente consiga fazer sem tanto, né, como igual quando você aprende a andar de bicicleta, né? No começo você tem que, depois você anda, você vai olhando para o lado e nem precisa mais pensar o que você está fazendo, mas é isso mesmo, porque se você encostou em alguma coisa no mercado, a partir daquele momento você tem que considerar aquela sua mão contaminada, né? Então você não pode passar, de preferência, em lugar nenhum de você, e muito menos no rosto, né? Mesma coisa a hora que toca na máscara. Mas aí que você falou, quando você vê o hábito, né, uma coisa importante, eu acho, é prender o cabelo, por exemplo, né? Porque o cabelo, quando você vê agora, tal, cai no rosto. Aí se você está na rua, a tentação é o quê? Passar a mão e colocar ele para o lugar, né? E nessa hora você tocou no rosto, o olho, né? Os olhos são porta de entrada. Então, tudo isso que a gente precisa estar prestando atenção, mas é o que você falou, é uma vigilância, que a gente tem que estar completamente atento, né? Sibeli, gostaria também de falar que, por exemplo, quem usa óculos, né? Isso é muito difícil, né? Porque você citou, né, um óculos de sol que a gente usa, né, eventualmente. Mas quem usa óculos diariamente, como eu, né? Sem o óculos não enxerga quem passa ali, né? Então, assim, você realmente tem que ajustar bem a máscara, ajustar bem o óculos, depois não mexer mais. É uma porta de entrada aí do vírus, então tem que cuidar. Mas eu acho que, na verdade, agora, usar óculos é lucro, no sentido de uma proteção a mais, porque ele vira uma barreira. Claro que ele não é igual o óculos que a gente usaria no hospital, que fecharia as laterais, mas, de alguma forma, um vento de frente, alguma coisa, você consegue fazer uma barreira para os olhos, né? Por exemplo, até a gente teve que sair, eu tive que sair com meu filho, ele peguei o óculos de sol dele, eu uso óculos de grau, mas dele eu pus óculos de sol, né? Para ele poder... Então, assim, uma forma de proteção dos olhos mesmo, né? Então, eu acho que é mais trabalhoso, é uma coisa a mais para você prestar atenção, mas eu penso que é muito mais seguro, porque você faz também uma barreira para os olhos, né? Porque a Simone provavelmente foi de óculos de sol já, né? Então, assim, já cuidando com isso também, não foi, Simone?
Não, num primeiro momento não foi, não. Foi mais por causa do sol mesmo. Tava muito sol. Só que aí eu já tinha colocado a máscara. Depois que eu me atentei, falei assim, nossa, mas agora eu vou tirar, né? E entrei com óculos, né? Porque eu tenho dificuldade também para enxergar com óculos de sol quando entro num ambiente menos com menos luz, né? E, e aí, mas aí eu tive que entrar, né? E fiquei pensando também o que as pessoas iam pensar, né? Eu de óculos de sol dentro do supermercado. Mas enfim, usei e eu penso também nessa questão que eu acho que o óculos neste momento ele é uma proteção, né? Eu só não uso o meu porque o meu é só para perto. E se eu colocá-lo, eu não vou enxergar direito. Então, então, por isso que eu não uso, né? Mas neste momento, quem usa óculos está com uma vantagem aí, eu penso. Bom, no meu caso, a situação é que acabo tendo que arrumar muito óculos no rosto. E aí eu levo muito a mão ao rosto quando eu tô com óculos. E aí, em vez de me proteger, eu sinto assim, eu percebo que o óculos ele me fragiliza quando eu tô na rua com ele não me protege mais. Né? Daí depende da situação, né? Eu acho que o que a gente está conversando é uma coisa muito importante, assim. A gente precisa avaliar para cada situação. A gente tem que saber que óculos, como eu me comporto, como que isso aperta, ou quanto vai me incomodar. Então, eu acho que entra tudo naquilo do planejamento. Eu tenho que olhar todo o cenário, tenho que saber o que eu dou conta e não, né? Ou seja, se eu sei que aquele óculos vai ficar me incomodando, não adianta ele ser uma proteção se daqui a pouco eu vou passar a mão nele 10 vezes para eu conseguir consertá-lo ou ajustá-lo. Então, a gente precisa mesmo olhar para a nossa realidade e pensar nessa nossa conversa como princípio, ou seja, a gente está levando em conta aquilo que é o adequado para que a gente não se contamine. E aí, a partir disso, pensar como que eu ajusto a minha realidade, né? Como que eu ajeito para que eu possa não me colocar em risco a partir do que eu sei, né, da minha realidade. Era isso, meninas. Foi bom jalecar com vocês, foi muito bacana. Voltamos, né, na próxima quinta-feira, né? Hoje é terça, quinta-feira a gente senta para conversar de novo, jalecar sobre mais um assunto aí. Querem dar um tchau, uma mensagem? Querem despedir? Usem máscara. Tchau, usem máscara. Usem muito, nem usem certo, né? Fiquem em casa e, se necessário, sair, usem máscara. Exatamente. O que der para não sair de casa, né? É o que protege. Não tem remédio melhor nesse momento do que o distanciamento social, né? Então, a máscara, ele é quando a gente não consegue fazer o distanciamento por algum motivo, né? Que preciso ir, sei lá, ao médico, preciso ir ao mercado. Mas, do contrário, fique em casa. Beijo para vocês. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.